Salve, salve mocidade! Estamos começando aqui o primeiro episódio do MP3. Sim, finalmente o podcast da mocidade chegou, galera. Eu sou Vinícius Seja, hoje estreando aqui o primeiro episódio, é uma honra estar aqui. E, enfim, já quero introduzir para a gente não enrolar muito, né? Sem mais delongas. Já quero começar aqui trazendo o Tito, presidente da mocidade. Vai lá, Tito, conta um pouco para a gente do podcast, qual que é a intenção aqui, conta pra gente, cara, vai lá. Boa, valeu, Vini. Isso aí, que enrolar é coisa de rocambole, né, gente? Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário que você está assistindo. Estamos muito felizes aqui lançando o primeiro MP3. E você deve estar pensando, não, Tito, o MP3 foi lançado já faz mais de 15 anos. E não é esse MP3 que eu estou falando e também não é o formato de áudio, tá? A gente está falando do Mocidade Presbiteriana Pinheiros Podcast. Eu fiz 4, mas é porque um é o M e são 3 P's, tá? Então é MP3 por isso. Entenderam? E tão muito animado, vai ter. Você vai ver a gente bastante, vai ver várias pessoas, vai rodar bastante quem tá aqui. Vai ter sempre o host, alguém da diretoria, alguém da mocidade, um convidado especial. Vai ser conteúdo finíssimo. E vamos junto que vai ser muito legal. Boa, maravilha. É isso aí, galera. Como vocês puderam ver, a gente vai ter bastante conteúdo, vamos trocar muita ideia, muito tema interessante, tá bom? E sempre aqui a mesa em volta com 4 pessoas, tá? Então, agora a gente já passando para a terceira, que vai ser o convidado de hoje representando a mocidade. Nicolas está aqui com a gente. Antes de eu passar para ele, só queria também contar para vocês o seguinte, tá? Hoje, a intenção aqui também do nosso podcast é também trazer pessoas da mocidade, tá? Então, se você tiver vontade de participar aqui com a gente, tá aqui na mesa junto, bater um papo com a gente, entre em contato comigo, com a Thalita, ou também pode mandar mensagem no Instagram, contato com a mocidade também, a gente consegue aí trazer vocês aqui para bater esse papo aqui com a gente, tá bom? Hoje representando Nicolas. Vai lá, Nicolau, o microfone é seu, velho. Fala pessoal, tudo bom? Uma felicidade de poder estar aqui nesse podcast. Um sonho de mais de um ano que a nossa mocidade teve, que casou perfeitamente, que juntou com a criação do estúdio da EPB TV. Então foram várias cabeças pensando para poder construir essa ideia. É uma alegria estar nesse primeiro episódio, podendo participar, representando a mocidade. Então que a gente possa ter uma conversa legal, cada vez mais bacana, nesse tema que é extremamente importante. Boa, maravilha, é isso aí, bacana. E quarto e último lugar, mas com certeza não menos importante, a gente vai ter sempre o nosso convidado especial de cada episódio. No caso de hoje, o primeiro episódio de hoje, Reverendo Marcos Melo. Marcão, uma honra receber você aqui e o microfone é seu também, vai lá. Muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite também, como diz o Tito, né? É muito legal ver mais um projeto da nossa mocidade saindo do papel, né? E nós queremos que vai ser muito abençoador. E hoje nós estamos aqui. O Vini não fez o merchandising por mim, mas eu vou fazer. A gente está aqui agora, mas beleza. para divulgar o lançamento deste livro aqui, A Fé na Era Digital. E esse é um tema muito importante e que você aí que está nos assistindo com certeza precisa ouvir, precisa pensar, refletir a respeito dessas coisas. Então tem muita coisa para a gente conversar, tem não? Boa, maravilha. Eu acho que agora que você já deu a deixa, né? Eu já ia fazer isso, beleza. A gente pode começar então falando do tema de hoje, que é a vida cristã na internet, né? Então hoje, aqui como inspiração também tem o livro do Marcos, né? Então a fé na era digital, né? E aí eu já queria começar introduzindo aqui a conversa. Assim, a gente sabe que a internet é uma gama muito grande de, enfim, diversos fatores, mas eu queria que a gente começasse falando um pouco sobre o lado bom, né, da internet, porque a internet ela também pode trazer muitas coisas boas, né, aquela história, né, de encurtar distâncias, né, de ter uma comunicação mais fácil com diversas pessoas, até mesmo a disseminação do evangelho, né, uma ferramenta para isso, um instrumento que a gente pode usar nesse sentido. Mas e aí, o que que vocês pensam sobre como que a gente pode, qual que é a visão que a gente tem hoje do lado bom de usar a internet e como que a gente consegue já puxando essa introdução para o tema? Boa. Quem quer começar? Eu acho que todos nós temos histórias pessoais, assim, de como a internet nos beneficiou de alguma maneira, né? Sim. Particularmente, a internet me proporcionou ter boas amizades, né? Nós sabemos que nada substitui o presencial, isso é muito bom, né? Mas saber que nós temos a possibilidade de conhecer pessoas que estão distantes de nós e compartilhar a caminhada cristã com essas pessoas é muito edificante. E graças a Deus eu tive muito excelentes experiências assim de conhecer pessoas crentes de verdade que caminharam ao meu lado em momentos importantes e encurtar também a distância com a minha família, né, que está lá no Nordeste e graças à internet essa saudade assim consegue ser minimizada, né? É, então, com certeza
temos muitos benefícios aí, né, com a internet. Maravilha. Uhum. Acho que até pensando. Desculpa, eu vou deixar você falar, tá? Acho que até pensando um pouco no que a gente passou recentemente também, né? 2021, né? Com aquela crise que a gente teve na saúde também. Muitas dificuldades. Acho que isso afetou muito, inclusive, o corpo de Cristo, né? Afetou muito a igreja também como um todo, muitas igrejas fechadas. A gente teve muito impacto nisso, né? E eu acho que a internet, sem sombra de dúvidas, foi uma ferramenta muito importante para ajudar durante esse processo, né? Até mesmo para a gente conseguir continuar cultuando a Deus de alguma forma, adorando a Deus online, né? Buscando vídeos, etc., de forma remota, né? Então, eu acho que também, às vezes, muitas vezes a gente só olha o lado negativo na internet, né? Mas a gente também tem que puxar essa parte que é no mínimo interessante, digamos assim, né? Também tem a parte boa, né? Que a gente sempre tem que olhar, né? Uhum. Mas você falou exatamente do que eu ia trazer. Pô, já pensou a gente pegar a pandemia se não tivesse internet? Tipo, você ia, sei lá, eu ainda sou filho único, ia ficar jogando vôlei sozinho com a parede, igual eu fazia uma época. Mas diga, a gente teve, né, a mocidade continuou online, continuou no Zoom, é claro que não é a mesma coisa, mas pelo menos dava pra você ver a cara de uma pessoa diferente, conversar, manter os relacionamentos ainda que de forma, né, diferente. Hoje eu tenho. Eu estudo online e eu trabalho em home office. Então, se não fosse internet, nossa, muito bom que ela exista, né? E tem também, pô, a possibilidade de a gente ver memes. Já pensou? Ia ter que imprimir o meme, velho. Como é que ia imprimir? Mas é incrível ver essas possibilidades, né? Por exemplo, a fundação da IPPTV foi impulsionada por conta da pandemia. Rolou a pandemia, a gente falou, putz, precisa ter um projeto que alcance pessoas em vários locais do país, do mundo, que a gente consiga transmitir um conteúdo cristão de qualidade 24 horas. Então foi um desafio que o pastor Eval trouxe para a IPPTV e foi fundada em tempo recorde, praticamente. E também facilita o conhecimento, né? Porque a gente tem acesso a diversos tipos de conhecimento na internet. Você pega, por exemplo, estudo engenharia. Você consegue ter a solução de uma equação integral de terceiro nível, tipo, rapidinho. Só tirar uma foto e já está lá. Mas também é complicado você pensar nisso por conta desse... Ah, você tem a facilidade de proximidade no celular, mas a distância física. Mas eu acho que a gente, como igreja, a gente consegue gerar as duas coisas. A gente teve o processo da pandemia que acabou afastando fisicamente as pessoas, mas a gente tinha cada vez mais pessoas se aproximando e pessoas de fora conhecendo a igreja, conhecendo a nossa mocidade. E também pessoas que conheceram outras igrejas, até mesmo fora do país. Acho que o Tito pode falar melhor sobre isso. Ele tem essa experiência de rodar o mundo do quarto dele. Nossa. Nossa, teve É. isso aí, né? Bem lembrado, Nick. Hum. Foi na época que a gente tava, nesse momento que a gente tava online, tudo pelo Zoom, né? Aí eu pensei, pô, deve ter outras igrejas presbiterianas por aí, pelo mundo afora, fazendo no Zoom, né? Daí eu fui lá no Google, tipo, Igreja Presbiteriana de Buenos Aires. Aí eu procurava, não tem. Aí eu achei os caras na Guatemala, a gente fez uma chamada lá num portunhol muito louco, assim, que metade a gente não entendeu, metade eles não entenderam, mas no fundo, tudo, né, todo mundo junto, um só Deus, um só Cristo, um só corpo. E teve um outro que a gente fez com o pessoal da Guiné-Bissau, aí era português, aí é legal. É, deu pra dar uma viajada aí, agora que tá tudo presencial não dá mais, né? Mas... que bom que tá presencial, ainda é muito melhor. Nossa, cara, mas peraí, como é que foi essa busca aí? Como é que você achou esse Foi o pessoal maior da Guiné? intercâmbio da IPPTV. Não, conta um pouco disso aí, velho. Como é que. Mano, foi engraçado. Eu fui achando pelo Google mesmo, né? Aí eu achei essa lá, Igreja Presbiteriana da Guatemala. Aí eu achei que os caras tinham culto no Zoom. Tá. Aí eu mandei no... Não é direct, porque é Facebook. Não sei como é que chama. Inbox, No sei lá. Messenger, é. Aí eu mandei lá, tipo, vocês têm o link do Zoom e tal? Daí eles me passaram, né? Eu falei, então vou entrar lá. Aí, e foi aquelas cristocidência, né? Porque eu entrei, eu participei do culto inteiro, entendi quase nada do que o pastor falou na pregação, o cara falava rápido, mas foi divertido. Os idosos lá, pô, todo mundo no Zoom, todo mundo ligeiro no negócio, eu fiquei impressionado. E aí depois, no final, ia ter os avisos, né? Aí entrou uma jovem lá e falou assim, ó, a gente tá no concurso de desenho do templo, onde é para as pessoas desenharem, porque é aniversário do templo da igreja. Então, você que tem um desenho aí, mande pro meu WhatsApp. Daí colocou lá o WhatsApp na tela. Daí eu falei, olha, se eu não tenho nenhum desenho, mas se eu quero fazer um intercâmbio com os caras, eu tenho que pelo menos falar com alguém que é jovem, né? Aí eu adicionei lá, falei, então, um pedido muito estranho e tal, sou da Igreja Presbiteriana aqui no Brasil, tava aí no culto de vocês hoje, não sei se vocês perceberam, que eu também mandei no chat, né? Tipo, sei lá,
Nem sei o que eu falei, tipo, Buenos dias de Brasil, uma coisa assim. Caramba. Aí... Espanhol fluente, né? Ô, Tipo, nossa, depois que eu fui ver o que era o fluente quando eu fui falar com eles. E aí a gente marcou, foi acho que dezembro de 2020. E aí foi divertido que eles tinham tinha uma menina lá que tava fazendo português no Duolingo. Aí ela falou, não, vou tentar falar em português. O cara dela foi fazer um Kahoot lá pra gente, aí entrou, eu fiquei tentando convencer a galera, tentando, não, gente, vamos lá, vai ser legal, vai embora, alguém, vem comigo. Aí a gente juntou acho que uns 7, uns 8 daqui de Pinheiros, da UPA, da Mocidade. E aí deles tinha também mais um pessoal lá, tudo no Zoom. E aí fizemos um negócio. Depois ainda fui uma ou duas programações deles depois online. Mas foi divertido. E daí depois as outras aí eu já tava escolado, né? Eu ia procurando, pensava, de pegar a lista dos países lá. Daí eu pensava, espanhol dá pra tentar, né? Porque também se eu vou pegar os negócios, pô, achar uma igreja Russa. na Índia, tipo, falar como com os caras, meu. Aí, Rússia, não, você é louco. Ia ter que ficar estudando nos vídeos da IPPTV, nas pregações com legenda em russo. Aproveitar Olha que esse merchan, aí. moleque é bom. Moleque é bom. Boa, boa. Muito bom. Cara, um ponto que eu queria muito tocar, e eu queria passar já pra você nisso, tá? É que a gente falou muito dessa parte da comunicação, né? Uhum. É legal, tal, da gente poder diminuir essas distâncias e tudo mais. Porém, também tem um lado da divulgação. E aí me veio uma coisa na cabeça. O avamento da Asbury, da universidade, né? Uhum. Foi uma coisa que mexeu não só nos Estados Unidos, mas foi um impacto, acho que, pelo menos para o mundo ocidental, foi um impacto bem grande, né? Então, além da parte da comunicação em si, da gente encurtar distâncias, por exemplo, a gente fazer intercâmbio de igrejas com outros países, a divulgação também do evangelho, de tudo isso também pega bastante, né, Marcão? E aí, pensando também em como que a gente pode impactar usando a internet como um bom instrumento para esse lado também de episódios como Avivamento da Asbury e tal. Como que você também enxerga um pouco dessa parte, cara? E eu vi que você ia falar alguma coisa, eu também te interrompi, né? É exatamente sobre isso que eu ia falar. Ah, é? A gente não Gente, pode, eu tô, né, Cê é louco, telepatia hein? hoje. a gente não pode esquecer de falar da importância da internet como uma ferramenta evangelística, né? Porque quem é acostumado com fazer evangelismo em avanço missionário e tal, lembra que alguns anos atrás, não muitos, poucos anos atrás, a gente chegava numa praça, numa cidade, e o que a gente via? Era todo mundo lá na praça, de boa, conversando, né? Olhando pro nada. E aí a gente entregava aquele famoso folheto, né, para a pessoa e ela tinha o maior prazer, a maioria das vezes, de ler o panfleto porque ela não estava fazendo nada. Mas hoje, quando a gente chega nesses lugares, mesmo que esteja uma rodinha de amigos, está todo mundo com o olho no celular. E aí o panfleto não tem mais o mesmo impacto. Não estou dizendo que você não pode usar o panfleto, tá? Ele ainda é útil e bom, mas ele não tem mais o mesmo impacto de antes. E aí, a rede social, a internet, o celular possuem um impacto gigantesco na vida das pessoas. E quando a gente ignora esse fato, nós estamos deixando de utilizar uma ferramenta preciosa para a propagação do reino de Deus. Então, hoje, muitas igrejas ainda possuem uma barreira, né, de dizer, nossa, vou utilizar internet, impulsionamento, por exemplo, é um grande tabu, né? Vou impulsionar nas redes sociais uma mensagem evangelística, né? E nós temos feito isso aqui em Pinheiros, temos colhido muitos frutos. O nosso canal, assim, chega em países que a gente nem esperava, em pessoas que... Todo domingo chega pessoa aqui na igreja que a gente ouve os testemunhos, né, vir pelo canal do YouTube. E isso desmistifica a ideia de que se transmite o culto, a pessoa não vem para o presencial. Não é isso que a gente tem experimentado aqui, né? Nós temos transmitido os cultos com uma excelente qualidade. Quem não quer vir, não vem mesmo. Mas, assim, a igreja está lotada. Todo domingo chegam pessoas novas. O evangelho está se espalhando, o reino está crescendo. Outras igrejas estão indo nesse mesmo caminho e também colhendo os frutos. Então, negligenciar essa ferramenta não é o melhor caminho, né? Dizer assim, porque existe um perigo na internet, então não vou utilizar isso para o reino de Deus. Esse não é o caminho. A gente precisa utilizar as ferramentas do nosso tempo em prol do reino, e foi isso que os reformadores fizeram com a imprensa, né, que era a alta tecnologia da época, botou a Bíblia na mão do povo, e é isso que a gente faz hoje, aproveitar o alcance da internet para propagar a palavra de Deus nas diversas ferramentas, onde a gente puder ir, onde
a gente conseguir ser ouvido, nós devemos estar lá e devemos falar daquilo que a gente tem de mais precioso, que é o Evangelho. É isso, não é, Tito? É isso mesmo, é importantíssimo a gente não menosprezar essa ferramenta, né? Porque, claro que tem muitas coisas que a internet não é benéfica para nós, mas, poxa, se você for se você quiser andar na rua 24 horas, não vai ser bom para você. Uhum. Mas se você quiser andar na rua, é bom também. E a internet é fundamental, né? Como você, acho muito legal esse exemplo da imprensa, né? Porque a gente hoje tá com a internet, é uma coisa bastante recente, né? E é uma grande oportunidade para a gente propagar. Como você falou, o folheto não tem mais esse alcance, né? Mas a gente pode alcançar, pô, 1 milhão de inscritos. Quanta gente. E colhe e gera frutos não só para nossa igreja aqui de Pinheiros, quanto pelo Brasil afora. Já vi gente assim, sou lá no Rio Grande do Sul, e aí foi gente para minha igreja, porque eles acharam a Presbiteriana de Pinheiros, e aí ele procurou onde que tem uma Presbiteriana aqui Uhum. perto. Ah, tem essa aqui, então vou lá. Então, é uma coisa que tem um efeito multiplicador muito grande, né? Uhum. Cara, acho que é legal. Enfim, todos esses pontos que a gente está trazendo realmente são muito importantes, são bem interessantes, legais, né? Mas aí vou ter que dar a cutucada também do outro lado, né? Porque assim, tem um lado bom, mas também tem a parte ruim, né? E aí, enfim, ao mesmo tempo que a gente tem contato com muita coisa que presta, muita coisa boa, a gente também tem contato com muita coisa que não presta. Inclusive, já vai fazer o merchan? Já pegou pra fazer o merchan? Não, pode ficar à vontade. A gente começa, ele já... Pera aí que eu vou fazer o merchan. Mas então, inclusive uma das coisas que eu penso é o seguinte, ainda mais porque eu uso como exemplo, sei lá, crianças que eu vejo na minha família, tipo, primos meus pequenos e tal. Eu tenho medo de, tipo, de colocar filho no mundo e pensar assim, cara, o moleque vai estar, sei lá, 8 anos com o celular na mão e já vai ter contato com um monte de coisa. E a gente não precisa nem viajar, gente. Não precisa nem pensar, nossa, vai ser aquele site para maiores de 18 anos. Não, às vezes, mano, sei lá, TikTok, sei lá, alguma rede social assim específica já vai ter alguma coisa, alguma, sei lá, uma mina dançando, né? Alguma coisa específica assim que já pode ocasionar coisa nesse sentido, né? Às vezes a pessoa, a criança entra lá, pesquisa alguma coisa nada a ver no Google e aquilo já pode direcionar ele para uma outra coisa nada a ver, para outro conteúdo nada a ver que fica super fácil de acesso, né? Então, ao mesmo tempo que tem essa parte boa, também tem a parte ruim, né? De diversos conteúdos e diversos problemas que a gente também vê, né? E aí eu queria ver um pouco de vocês. O que vocês pensam também a respeito disso? Qual que é a visão de vocês sobre, sei lá, sobre essa parte aí, né, desse conteúdo e tal? Inclusive, tá? A gente não precisa... Às vezes a gente já pensa também em temas muito, né? Como eu falei aqui, de pornografia, etc e tal, coisa nesse sentido, sexualidade. Mas às vezes, alguma coisa até um pouco mais escusa, um pouco mais escondida, assim, que já pode ter uma mensagem meio que subliminar por trás. As coisas de cultura secular, às vezes alguma série da Netflix, sei lá, para criança que pode ter algum conteúdo ali meio nada a ver, ou algum conteúdo antibíblico, né, melhor dizendo. Então, qual que é a visão de vocês também a respeito disso? O que vocês pensam sobre? Eu acho que a internet tem aquela questão da máscara, né? Você consegue se esconder através da tela. Então a gente consegue revelar os nossos pensamentos pecaminosos sem revelar que é você que está tratando. Na toa que tem até perfil anônimo, né? Tem bastante Exato. até perfil anônimo, né? Você Então, tem perfil anônimo, perfil fake, e a pessoa se esconde através daquilo, ela consegue disseminar conteúdo que não é agradável a Deus. Então a gente, não é o caso de pornografia ou coisas semelhantes, mas coisas do dia a dia. Por exemplo, você tem pessoas que criam perfis fakes e divulgam imagens e vídeos de pessoas dançando com roupas sexualizadas, fazendo diversos tipos de conteúdo que acabam sendo fatores que influenciam negativamente a nossa caminhada cristã. E isso é algo que a gente precisa se preocupar, porque a gente sempre pensa na questão mais pesada da coisa, só que o dia a dia, passando pelo TikTok, pelo Reels do Instagram, acaba passando em branco, a gente não acaba discutindo. e sabe uma coisa que eu também penso, cara? Que assim, a gente fica com contato, acho que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, fica um contato muito fácil que a gente consegue ter com o pecado. A gente consegue ter um contato muito fácil com o pecado e isso traz. Às vezes a gente pensa no conteúdo em si, mas o próprio dispositivo pode trazer isso também, que às vezes a gente pode ter um vício nisso aqui, né? A gente pode criar um vício no celular, pode criar um vício, sei lá, televisão, seja lá o que for, a gente pode criar esse vício, pode criar até uma certa dependência, né? Acho que, inclusive, não sei se você trata isso no seu livro, mas existem pesquisas que dizem que esses equipamentos, essas coisas, elas têm uma reação química muito semelhante a drogas, né? Drogas ilícitas, etc., que disparam hormônios, sei lá, serotonina. Então a gente também, além do conteúdo, também tem o vício nos próprios dispositivos, né? A nossa vida fica muito dependente disso, né? À toa que o próprio Instagram já tem o tempo que a gente gasta dentro do Instagram.
né? Então, é uma gama que dá para explorar diversos fatores, né? Não é só o conteúdo em si, inclusive. É. Para que existem as notificações, né? Se não for para nos alimentar esse vício, esse desejo de demais, né? De opa, alguém falou comigo, alguém me mencionou, alguém comentou. As notificações servem justamente para nos puxar de volta pro Instagram, para qualquer outro aplicativo, né? E alimentar esse desejo que a gente tem insaciável de buscar mais, querer mais, né? E um dos algoritmos mais importantes hoje é justamente o tempo de tela. O Instagram define se uma publicação é relevante ou não com base em quanto tempo a pessoa ficou olhando para a tela, né, para aquele conteúdo. Acho que todos os celulares hoje possuem uma ferramenta que nos fala quanto tempo nós estamos utilizando ele, né? Não sei se você que está nos assistindo aí já fez isso, de dar uma conferida aí quanto tempo eu estou usando meu celular. Quando a gente faz isso é absurdo, né? Ver quantas horas por dia a gente passa. Ah, mas eu só desbloqueio, fico um minutinho, depois bloqueio de novo e vou fazer outra coisa, volto. Mas cada olhada dessa, quando no final do dia é somado, a gente vê que tem uma carga gigantesca, um uso muito acima do que a gente imagina, né? E a gente precisa tomar cuidado. O que nós temos visto é uma geração escrava de um aparelho que cabe na palma da nossa mão. E isso interfere em várias áreas da nossa vida, no nosso relacionamento com as pessoas, na nossa concentração. A gente não consegue mais ter um tempo de qualidade de leitura bíblica porque o nosso cérebro está ali acostumado à dinâmica da rede social. E isso nos atrapalha a fazer uma leitura mais duradoura, a ter uma oração mais concentrada. Isso tem impactos na nossa vida espiritual, não dá para negar isso. E se a gente não tomar cuidado, isso pode minar a nossa vida com Deus, né? É, pô, é muito. Pra mim é muito uma realidade isso, assim, sabe? De quanto tempo. Agora que eu descobri o Reels, que por muito tempo eu não nem mexia. Aí comecei. Nossa, cara, você passa lá, você tá. Principalmente de noite, quando você tá cansado, assim, né? Não sei se com vocês também. Uhum. Acabou 11 da noite, tá, beleza. Agora eu vou só dar uma descansadinha, porque tem que dormir cedo e tal. Não vai dar tempo de fazer aquela coisa que eu tinha pra fazer, é importante, porque tá tarde já. E aí, quando você vê meia-noite e 45, o que que você fez? Você ficou rodando até, balançando o microfone também. Você ficou lá descendo. Aquilo tipo. Aqueles negócios de aposta, assim, né? Que você Aham. roda pra baixo, o que que será que vai aparecer agora, né? E a quantidade de conteúdo que tem lá, né? Pô, são horas e horas e horas que são postadas a cada minuto. Então, a gente não tem nem condição de. É raríssimo você acabar com todos os stories lá do Instagram e o pessoal nem vê mais. Fica, né? Eu ainda não baixei o TikTok com medo do que isso pode impactar na minha rotina. Sim. Mas é realmente muito grave, porque a gente tem pouco tempo, né? O tempo é um recurso muito escasso e muito valioso. E às vezes a gente entrega ele assim, sem nem pensar, né? Uhum. Cara, sabe o que eu acho muito louco? Você falou esse negócio de tempo, né? Eu acho que. Eu não sei como é que foi o estudo do TikTok pra criar essa rede social, mas eles fizeram a rede social perfeita, mano, para as pessoas. Porque isso é um reflexo que eu vejo, tipo, na música, em diversos outros fatores, que é assim, a gente tá tão imediatista hoje, tão de saco cheio das coisas, e tão, tipo, meu tempo é muito valioso, e que a gente, tipo, as redes sociais hoje, elas refletem muito isso. Então, tipo, a música hoje, ela é, tipo, música de 4 minutos já é grande já para as pessoas, sabe? Vídeo de 8 minutos já é grande já. Então, o TikTok, ele fez um esquema maravilhoso. É uma coisa curta ali que vai disparar a serotonina para você rapidinho, e você já vai apostar, que nem você falou, você já vai apostar no vídeo de baixo e tal, e aí você não vai gastar muito tempo da sua vida. Hoje, as pessoas já estão até, tipo assim, sei lá, a pessoa vai estudar, já faz uma coisa, vou ver um vídeo de 5 minutos aqui, uma videoaula bem resumida do assunto e tal, e acabou. Então eles fizeram isso de uma forma muito perfeita e isso tá acontecendo cada vez mais no mundo, tá cada vez ficando as coisas mais compactadinhas, mais bonitinhas e tal. Isso, né, sem entrar muito aqui, inclusive na parte de politicamente correto, etc e tal. Mas tá tudo muito bem compactadinho para todo mundo não gastar seu tempo, porque ninguém tem tempo para nada, mas rola essa não sei, essa dicotomia aí de, não tenho tempo pra nada, mas aí eu fico 3 horas no Rio. E te digo mais, tá, velho? Você falou que você não baixou o TikTok, mas assim, cara, se você já tem o Rio, você já meio que tem o TikTok, já, velho. É.
que é nessa mesma pegada. É que nem o short do YouTube, entendeu? Então você já meio que já vai ter essa pegada já. Então, eu acho isso meio bizarro porque a gente tá muito nesse imediatismo total, assim, sabe? E a gente tá o tempo todo querendo selecionar o que a gente vai fazer e buscando sempre algum tipo de prazer naquele sentido, né? É. A gente não tá afim de fazer coisa chata, coisa se esforçar. A gente só quer, eu quero meu Reels, eu quero ver um vídeo ali de 30 segundos que eu vou gostar, depois eu vou rodar por debaixo, e é só prazer, é só ostentação, é só coisa que, enfim, que não presta, né, no final das contas. É. A principal diferença entre o Reels e o TikTok é justamente o algoritmo, porque o TikTok é uma rede muito mais apelativa sexualmente do que o Instagram. Não que o Instagram não tenha isso, né? Aham. Mas você pode ser surpreendido com muito mais facilidade no TikTok com esse tipo de conteúdo. E isso é também proposital, né? Quando eles criaram essa rede, eles não fizeram isso à toa. Você Eles diz que não é tipo um colocaram... conteúdo mais sexualizado, é isso? Sim, Entendi. totalmente. Pode observar, as dancinhas virais, todas elas estão ou na sua letra, ou na sua coreografia, ou nos dois, né? Com alguma apologia à sexualidade. É, os próprios conteúdos, os próprios influenciadores, as grandes pessoas, as pessoas que se destacam, geralmente são as pessoas que possuem um conteúdo sexual. Tanto é que para você estourar na rede social e fazer sucesso rápido, é só você ir para um caminho apelativo que isso vai, né, isso vai surtir um efeito rápido. E isso está muito ligado àquilo que a gente chama de marketing de influência, né? Esse fenômeno dos influenciadores digitais, de como as pessoas se tornam um objeto, né? Uma arroba, elas deixam de ser pessoas e se tornam um objeto, um corpo, é, e se tornam desejadas, e as pessoas querem ser iguais a ela, se comportar, usar, vestir, ter o mesmo estilo de vida que elas, mas isso também gera uma sociedade adoecida. Jovens que se comparam e que não se satisfazem mais com seus próprios corpos, com a sua própria vida. As coisas da vida comum se tornam desinteressantes e o alvo agora é ser como aquela vida perfeita que eu vi na rede social, que na verdade não existe, né? Nós temos dados aí de pessoas, influenciadores que fazem um teatro da sua vida. Elas alugam uma casa, elas fazem os stories em lugares específicos para esbanjar, parecer ser algo que elas não são, mas isso consome as pessoas e elas acabam acreditando, né, na grande mentira que as redes sociais nos contam. E você, Nicolas? Queria ouvir um pouco de você, cara. O que você pensa sobre isso? Eu acho que você é o mais novo aqui da mesa, né? Não, o Tito é mais novo que eu. Caramba, você é mais novo que ele. Bom, enfim. Mas e aí? Você, sei lá, geração Z, né? Essa galera toda, né? Rapidex. E aí, como é que você vê isso? Você, no seu consumo também de redes sociais, enfim, como que você vê? Qual que é a tua visão a respeito disso, cara? Eu achei interessante que você falou sobre o imediatismo, porque é algo que a nossa geração mas que é algo também que reflete várias gerações. Sim. Porque a rede social impulsionou isso, só que a gente já tem um pouco disso naturalmente. Uhum. Por exemplo, você prefere sentar e estudar para um dia você comprar uma casa e desfrutar da sua própria casa, ou você prefere sair num rolê com seus amigos para curtir uma noite, curtir, sei lá, juntar a galera para assistir futebol em casa, comer uns snacks, pedir uma pizza, do que ficar estudando? Porque a gente gosta de ter o prazer instantâneo. Então, as redes sociais impulsionaram de poder ter serotonina e dopamina o tempo todo disparando no nosso cérebro. Então, você vai ter lá, tem um vídeo, a expectativa do que vai ser aquele vídeo. E se for um meme, vai ser engraçado para você. Se for algo com conotação sexual, vai trazer desejos sexuais. E isso daí vai cada vez mais impulsionando adrenalina, dopamina, serotonina, que vão te fazer cada vez mais querer consumir aquilo para ter um consumo imediato. E também o Marcos falou sobre como isso tem moldado os nossos corações. Tipo, eu acho que tem também a ver com a queda, que a gente já tem esses desejos próprios, só que cada vez se tornou mais facilidade. Porque no passado, se você quisesse ver conteúdo sexual, você teria que fazer maior trampo para conseguir. Hoje, digitou uma linha, na guia anônima ainda você consegue. Então se Uhum. tornou muito mais fácil o acesso para isso. E Uhum. cada vez mais tem se mostrado complicado. E a Uhum. gente tem visto, por exemplo, a frase famosa. A internet trouxe diversas vantagens, como a gente conversou, mas também revelou o pior do homem. Sim. Mas também é um campo missionário que é mal explorado ainda. A gente tem diversas igrejas que, com a pandemia, conseguiram criar o conteúdo cristão de qualidade, por exemplo. Nesse último mês eu fui em 3 igrejas visitar e, tipo, todas as igrejas transmitiam seus cultos. Então, tipo, você tem conteúdo cada vez mais criado, só que ainda não tem sido uma ferramenta explorada pelos cristãos.
Não é simplesmente o perfil da mocidade no Instagram, postar um stories com um versículo bíblico que vai fazer diferença no mundo. O que vai fazer diferença é quando os nossos jovens começarem a compartilhar esse conteúdo e se posicionarem diante desse imediatismo e desse desejo da carne que a gente tem cada vez mais na internet. Cara, e até fazendo um gancho aqui num outro tema que eu queria também falar com vocês, é também pensar um pouco como é que isso tá, de certa forma, afetando a nossa espiritualidade, né? Duas coisas que eu achei legal que você falou, eu queria puxar. Primeira é a gente entender que isso é um fenômeno que é independente de faixa etária, independente de qualquer coisa. Eu dei uma zoada aqui da geração Z, né, da galera, jovem digital, não sei o quê, mas isso afeta todo mundo. Eu não sei nem se vocês vão lembrar disso, mas eu lembro muito bem de uma época, tipo, sei lá, 2010, por aí, e tava começando com esse negócio de celular e rede social, e eu na mesa do jantar, assim, tá ligado? Mexendo no meu celular, tava começando moda de WhatsApp. E aí meu avô e minha avó o tempo todo assim, mas você não para de mexer no celular, né? Que não sei o que, papapá. Hoje já tá como, né? Ô, Vini, como é que liga o Wi-Fi aqui? Já tá outra coisa, a galera tá mais viciada que eu, entendeu? Então, assim, é uma coisa que afeta toda, independente de faixa etária, independente de, sei lá, só se a pessoa morar num lugar, meu, sei lá, Polinésia Francesa, que não tem internet no lugar, o negócio tem que ser assim, entendeu? Então, eu acho interessante a gente trazer esse ponto, né? Porque independe, aí vai desde criança, adulto e tal, e de outros fatores também, né? Sexualidade, etnia, isso daí, a internet é um fator que pega qualquer tipo de indivíduo, independente desses fatores. E, então é interessante falar isso. E um outro ponto, né, que tem a ver com esse imediatismo e o fato da gente estar consumindo conteúdo o tempo inteiro, é o seguinte, eu espero que isso não seja só comigo, né, velho? Mas assim, a gente tá cada vez, acho que vocês vão entender o que quer dizer, a gente tá cada vez menos se impressionando com as coisas que a gente vê. Então, tipo, hoje, o filme que vai sair no cinema, sei lá, o John Wick, por exemplo, é um filme que tem que ser, mano, o negócio mais bizarro possível, mais, assim, mais surreal possível pra poder impressionar a gente. A gente tá, cada vez mais os conteúdos têm que ficar cada vez mais apelativo, cada vez mexer mais de uma forma radical com a gente, porque a gente tá banalizando muitas coisas e tá tudo ficando muito normal. Tipo, já é normal a gente ver numa rede social o exemplo que a gente deu, uma moça, por exemplo, seminua dançando. Já tá virando uma coisa super natural, né? Então isso tá mexendo também bastante com a gente. E aí eu também queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês acham que a internet está moldando, é, especificamente o cristão em si, né? Como que isso está afetando a gente, afetando a nossa espiritualidade, a nossa visão e, enfim, queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito disso. Isso que você falou dos espetáculos é muito interessante, porque tem um livro que fala sobre isso. Tenta lembrar o nome aí, É a Tito, Guerra que dos Espetáculos, A né? Guerra dos Eu já Espetáculos. li. Perfeito. Ah, Então você está muito bem informado. E essa é a grande tese do autor, né? De que os nossos olhos insaciáveis por espetáculos querem sempre mais. Então, cada ano, as árvores de Natal precisam ser maiores, os filmes precisam ser mais sangrentos, a sexualidade precisa ser mais exposta, para exatamente. que a gente possa ter interesse, né? Porque a gente já viu isso, ok, agora a gente precisa, né, de ver algo que brilhe ainda mais os nossos olhos. O maior perigo, espiritualmente falando, eu acho que é da gente se desinteressar das coisas que não se veem. E é isso que a Bíblia nos ensina, né? A fé é aquilo que não se vê. Então, se os seus olhos, nessa geração imagética, que precisa estar ali vendo algo palpável, né? Vendo imagens o tempo inteiro na sua frente para te impressionar. E aí a gente vem falar sobre coisas invisíveis, né? Sobre coisas que estão no campo espiritual, elas se tornam desinteressantes e fantasiosas. É, mas nós precisamos redescobrir a beleza daquilo que não se vê, né? Precisamos é, é, ensinar, doutrinar o nosso coração a parar de se impressionar tanto com as coisas palpáveis e aprender a vislumbrar aquilo que ainda não se vê, porque quando a gente para ler as descrições do que é o céu, do que vai ser a eternidade, se isso não for para a gente a melhor descrição né, da coisa mais perfeita que a gente pode mensurar, nós estamos pensando muito na vida aqui, muito nas coisas dessa terra, né? E o nosso coração se desprende daquilo que verdadeiramente importa. Então, a minha oração sempre é para que Deus coloque mais desejo no meu coração pelas coisas espirituais.
né? Para que ele possa me ensinar a amar mais a ele vivendo neste mundo, porque nós estamos nesse mundo, as coisas daqui nos atraem, chamam a nossa atenção, são belas aos olhos, mas existem coisas muito mais importantes e muito mais belas a se contemplar. Até porque a gente também tem que lembrar que nós não somos esse reino, né? Não somos. Certo? Estamos aqui, mas não Sim. somos daqui. Exatamente. Mas algo que me surpreendeu é que a gente tá falando do livro A Guerra dos Espetáculos. Uhum. Ele fala sobre como as redes sociais têm sido espetáculo, a política, o terror, mas também que a gente tem visto como que as pessoas têm tornado a fé um espetáculo. E Uhum. você vê cada vez mais palestrantes, pastores, evangelistas trazendo uma mensagem cada vez mais espetaculosa que atrai a atenção, mas que não tem verdadeiramente a mensagem do evangelho. Uhum. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Uhum. Recomendação para os nossos jovens também, para poder filtrar o que é bom. Sim. As próprias igrejas, né, também têm buscado esse clima mais atraente para a juventude e o pastor Arival, ele é muito enfático com isso, né? Ele diz assim, o que mantém jovem na igreja não são essas coisas, é o evangelho, e eu concordo plenamente com ele, né? Claro, essas coisas podem ser ferramentas e podem ser coisas adicionais, não vejo problema nenhum em ter uma luz, enfim, isso não é a questão. Mas quando a gente faz do espetáculo o principal, né, foco ali, a isca, a coisa que vai atrair, já tem um problema sério nisso aí, né? E, esse marketing de influência que eu comentei também chegou nos pastores. Hoje o que a gente vê são pastores pops, né? Grandes celebridades, pessoas que com uma teologia rasa e que prega aquilo que as pessoas querem ouvir e atrai multidões. E muitos famosos, inclusive, se denominam hoje cristãos, ou católicos, ou crentes, né? Porque frequentam as igrejas dessas pessoas, mas é uma geração que não tem transformação de vida, né? A gente precisa voltar a falar sobre o custo do discipulado, né? E Jonas Madureira tem um livro sobre isso, dizendo que o evangelho precisa nos custar alguma coisa. Esse show, essas pregações rasas, esses espetáculos todos que nos são oferecidos chamam atenção, trazem números, trazem aplausos, fama, reconhecimento no mundo, mas o que adianta, né? Você ser muito conhecido aqui e um dia o Senhor dizer para você, olha, eu não te conheço, né? De nada adiantou. Como é que a gente pode, aí algo interessante também, sabendo que a gente está sendo afetado, né, por tudo isso, todos nós, né, estamos sendo afetados dessa forma, como que a gente pode ter um comportamento mais bíblico mesmo, dizendo, Marcão, nesse sentido também? Por quê? Como é que a gente tem algum direcionamento? Aí eu não sei se... Acredito que tem muito papel do Espírito Santo, com certeza, nesse sentido, mas da gente entender se aquilo que a gente está fazendo de fato é algo que é bom aos olhos de Deus, está abaixo das Escrituras, que, por exemplo, assim, será que às vezes é o meu ego que está ali? Buscando muitos seguidores, buscando ter uma influência para mim, pensando muito em mim. Eu lembro, já que você fez o merchan do teu livro, vou fazer o merchan no meu podcast também. Ele já foi no meu podcast, tá, gente? Ele foi no Calvin Talks. Quem quiser depois escuta lá, Calvin Talks. Eu lembro que você falou no episódio, quando a gente estava falando muito também sobre cultura secular. Né? E eu lembro que você contou que aquilo que nós podemos ter controle, nós devemos ter controle. Eu até lembro do exemplo que você deu, que, por exemplo, se, sei lá, passar como é que foi que você falou? Se passar um cara, um vizinho meu na rua, escutando um funk, falando muita besteira, né? Muito alto, isso não tem como a gente controlar. Mas a gente tem como, por exemplo, controlar aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode assistir e tal. Então, como que a gente consegue ter esse discernimento, buscar um comportamento mais que esteja de acordo com as escrituras, tudo mais nesse sentido, e para a gente também identificar o que a gente está fazendo, né? Como que o cristão pode atuar hoje em dia no meio dessa cultura, dentro de tudo isso? Eu acho que a gente carece muito, primeiro, de boas referências, né? Quando a gente só segue pessoas que se comportam dessa maneira, ouvem esse tipo de coisa, vestem esse tipo de coisa, falam esse tipo de coisa, isso vai se tornando tão comum que a gente reproduz isso na nossa vida. É mais ou menos como se fosse estamos na roda dos escarnecedores. Exato. Entendi. Mas a gente diz, é só mais uma celebridade, ele é tão legal, é tão engraçado, né? Olha Vamos relevar, aqui. né? Tamo junto. Não tem problema nenhum. Mas você consome isso o dia inteiro, você realmente espera que o seu comportamento seja diferente disso? Você realmente espera que quando você chegar
numa roda de amigos, você vai influenciar positivamente essas pessoas ou você vai se comportar como eles, né? A gente reproduz aquilo que nós consumimos. Inclusive, é um capítulo desse livro aqui. Você está sendo moldado. E, de fato, a gente está sendo moldado o tempo inteiro. Então, nossas escolhas precisam girar em torno disso. Quem é que eu vou parar para ouvir? Como o Tito falou, a atenção, o tempo hoje é uma moeda, né? Algo precioso para a gente. Para quem eu vou entregar o meu tempo, né? Eu vou gastar o meu tempo dedicado a quê? A esse tipo de pessoa, a esse tipo de cosmovisão? Ou eu realmente vou investir? Não estou dizendo que você vai assistir pregação o dia inteiro, mas eu preciso estar cercado de gente crente, gente que no seu dia a dia glorifica o Senhor, que nas suas palavras, de alguma forma, glorifiquem a Deus, né? Então, eu acho que essa é a primeira dica prática que a gente pode fazer. E quero ouvir dos meninos aí outras Tito, dicas. fala um Como pouco a gente pode... Qual foi a sua pergunta, Vini? Como a gente pode buscar ter um discernimento. buscar ter um discernimento? Até porque a gente muitas vezes está sendo. Cara, o que não falta, né, em celular e redes sociais é tentação, né? A gente sendo tentado o tempo inteiro e em todos os sentidos, né? Não estou falando somente dos pontos que a gente já sabe que, inclusive, muitas vezes são até tabus, né? Como a gente já falou aqui, pornografia, todos esses temas aí. Mas às vezes a tentação vem do nosso ego, vem de nós mesmos, da gente querer, nossa, eu quero bater X seguidores até o fim do mês, tal, nossa, meu vídeo tá com pouca reprodução, hein, não sei o quê. Entendeu? Então, qual que é a visão de vocês aí, cara? Eu vou responder a pergunta, mas você falou isso, eu lembrei quando eu tava no... Tinha acabado de entrar no ensino médio. Aí eu tava lá no Instagram, né, tal. Eu tinha... Enfim, as minhas fotos costumavam ter 39 curtidas. Eu queria chegar no 40. Aí eu criei um Instagram, segundo Instagram meu, que era o @rumo aos 40. E aí eu ia lá e curtia minhas fotos, eu ficava com 40 likes, eu ficava 40 likes, que legal. Mas, respondendo, né? Tem muito essa questão que o Marcos falou, é interessante esse ponto que você trouxe das cosmovisões, né? Porque a gente hoje tem muita, vamos dizer, tem até séries, programas ou pessoas falando que elas têm uma carga filosófica, uma forma de ver o mundo que elas transmitem, às vezes falando de temas nada a ver, às vezes falando de temas filosóficos mesmo. Às vezes, sabe, a série que você assiste, ela vai concluir no final que não tem vilão, não tem herói, todo mundo é relativo, não tem verdade, não tem certo, não tem errado, e você vai se acostumando com essa forma de enxergar a realidade, né? E às vezes tem até o caso por exemplo, né, tem muitos influenciadores que entram para falar de temas, e às vezes eles nem têm uma base, uma compreensão do que eles estão falando, e aí repete o que um filósofo de muito tempo atrás falou, misturado com o que o coach que aprendeu semana passada falou, e junta tudo e faz um conselho lá. E, e é muito importante a gente entender o que a gente está ouvindo, de onde que vem isso que a gente está ouvindo, né? Mas de prático também, é um que é para mim também, que eu faço ele e daí eu desfaço. Às vezes você tem que tirar um pouco mesmo do seu celular, né? Eu tava agora usando só o Instagram pelo Chrome do celular, porque daí o algoritmo já é bem mais fraco. E aí. Só que daí você. Eu mesmo, eu penso, nossa, mas eu queria tanto postar essa coisa no Story, daí não pode, aí eu tenho que baixar o aplicativo de novo. Daí eu posto, daí quando eu vejo, fiquei lá 3, 4 horas no Reels, logo depois. Mas às vezes a gente tem que tomar essas medidas um pouco mais drásticas, né? É claro que hoje é impensável a gente pensar que vai viver sem internet. Como é que você vai viver sem internet, né? Como é que as pessoas vão querer falar com você toda semana, vão mandar um fax. Não dá. Mas tem coisas que dá pra gente ter o controle, né? Tem coisas que a gente sabe que, pô, se eu for entrar de noite no Instagram, eu vou ficar várias horas lá vendo, enfim, ou meme, bobagem, ou coisa ainda piores, né? Porque tá lá, né? Tá disponível, o acesso é muito fácil. Então, eu lembro também uma vez que eu baixei um aplicativo que ele me travava, eu tinha 20 minutos de Instagram por dia, e aí depois, sempre que eu clicava, aparecia lá sei lá, eu acho que era um mongezinho, ele aparecia e falava, tipo, não. Nossa, eu tenho uma raiva dele. Mas, enfim. É uma boa. E fazendo um parênteses aqui sobre... Você falou uma frase aí que me chamou a atenção, me lembrou de uma coisa. Sobre como o falso vai se tornando verdadeiro pra gente, como a gente vai ouvindo as coisas que não são verdade, né? E tomando como algo próprio. E sempre foi assim, né? Se a gente parar para pensar,
na nossa infância, por exemplo. A gente assistiu diversos filmes e muitas vezes nós gostamos mais do vilão, né? A gente é atraído pelo vilão lá. E às vezes o vilão é o próprio mocinho do filme. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, Aladdin. Todo mundo conhece a história do Aladdin, né? É um cara que rouba todo mundo, o macaquinho rouba junto, ele mente pra princesa e a gente torce para que esse relacionamento dê super certo e admira ele, né? Então veja só, que tipo de herói a gente tem, né? E no decorrer da história do cinema, cada vez mais a figura do anti-herói, que é justamente esse herói cheio de falhas e desvios de caráter, vai se tornando comum e a gente vai aprendendo a gostar dele e a admirá-lo, né? Isso se repete nas novelas. Quem assiste novelas sempre sabe que sempre tem traição lá no meio e a gente torce para que é, a gente vibra, né? Quando o conflito acontece. Isso acontece em reality show, isso acontece em todo lugar e não é diferente nas redes sociais, na internet, nos influenciadores, nas músicas da nossa geração. A gente acha engraçado. é, a gente está rindo de piadas, rindo de músicas, rindo de trends que são um desastre para nossa vida espiritual, mas a gente tá levando como algo cômico, Uhum. legal e tá tudo bem, quando na verdade não tá tudo bem, né? Sim. A gente está tendo uma geração destruída espiritualmente e quando vê tem criança rebolando e cantando música imoral e a gente tá com o celular gravando e achando engraçado e bonitinho, né? Então, se não treinarmos a nossa mente e o nosso olhar para identificar aquilo que realmente é pecado e desagrada a Deus, a gente vai cair nessa onda de achar que o falso é verdadeiro e que o pecado não é pecado, né? É só mais uma brincadeirinha, quando na verdade não é assim que o crente deve viver e tratar o pecado. Exato. Eu queria trazer um pouquinho até de um testemunho meu, e depois eu já passo para você, tá? Que é o seguinte, o pessoal vai estar olhando aqui. Tá pegando copo com água aqui? Não? Tá, beleza. Que ia ser engraçado se tivesse pegando. Ué, mas não tava vazio? O cara, sei lá, enfim. Gente, vocês não sabem os bastidores aqui desse podcast, que A coisa produção aqui maravilhosa. é boa, Não, né? negócio, né? Porque vai ter gente que vai olhar e falar assim, ó, o cara fez um milagre, né? Fez algo aí. Já tem Mas cosplay de enfim. Jesus. Então, entendeu? Mas um paralelo que eu queria trazer, cara, é o seguinte. Um testemunho meu que eu lembrei pelo que você falou. Eu já tentei ser esse cara que ficou sem rede social nenhuma. No ano passado, pra quem me conhece há mais tempo sabe que eu tentei fazer isso, né? E eu falava exatamente isso pras pessoas. Ah, galera, eu tentei voltar pra década de 90. Porque, velho, eu fiquei muito tempo sem nenhuma rede social, sem Facebook e sem Instagram. Fiquei bastante tempo, fiquei anos aí. Facebook eu não tenho até hoje, né? Mas o ano passado eu cheguei no meu ápice, que foi quando eu fiquei até sem WhatsApp. Mas eu não consegui ficar muito tempo. Eu fiquei 3 meses sem WhatsApp e, meu, foi muito engraçado. Porque, tipo, as pessoas vinham trocar ideia comigo por e-mail, sabe? Tipo, ou e-mail, era tudo ou por e-mail ou ligação, sabe? Meu, por um tempo até deu certo, sabe? Tipo, tinha muita gente que falava, meu, vou ter que ligar pra você pra falar com você. E eu tava muito naquela pegada, tipo, cara, mas quem quiser falar comigo, vai falar comigo, vai me ligar, não sei o quê. Quem fizer questão vai entrar em contato mesmo. Mas chegou um ponto que, cara, chega um momento que a realidade bate na porta, né? Então, até mesmo, por exemplo, para procurar emprego e tal, isso acaba pegando, né? Então, eu acho que hoje, de fato, não tem como a gente pensar hoje numa realidade sem redes sociais. Acho que a gente pode, sim, desapegar, né, por um certo tempo, por um certo período. Acho que é até saudável, mas acho que é muito difícil hoje a gente ter uma vida social sem rede social, né? É muito difícil. Então, eu já queria trazer esse gancho para a gente começar a pensar de uma forma mais pragmática em práticas que a gente pode começar a adotar e ter para a gente ter uma vida mais saudável junto da internet, né? E aí, só para eu encerrar, para passar para você, Nicolau, e assim, parte desse meu testemunho, né, é o seguinte: eu voltei para as redes sociais logo depois da conferência Cancelados Pocket que a gente teve no ano passado. Foi no mesmo dia, inclusive depois você já faz o merchan da Impacto, tá? E como que foi isso, cara? Aquela conferência, ela me trouxe duas coisas, eu não sei se vocês já tiveram isso, mas muitas vezes a gente já sabe coisas na nossa cabeça, mas quando a gente escuta, quando a gente vê de uma forma diferente, a gente processa aquilo de uma forma diferente. Eu acho que é muito Deus falando com a gente nesse sentido. E o que eu entendi quando eu saí da Cancelados foram duas coisas. A primeira não adianta a gente ficar sem rede social, não adianta a gente bloquear um monte de coisa se nós não mudarmos, se o nosso coração não mudar. E para mim essa mudança, ela vem de Cristo. É Deus que faz essa mudança em todos nós.
tá? Então não adianta. Eu, por exemplo, não tô desmotivando você que, sei lá, bloqueia conteúdo ruim, que bloqueia essas coisas. Acho que pode ser sim uma medida legal, pode ser sim uma medida interessante. Mas eu, por exemplo, eu era um cara que, assim, às vezes eu bloqueava uma certa pessoa que, sei lá, podia me fazer mal algum conteúdo. Pode ser conteúdo. E aí, cara, ficava lá bloqueado, só que eu ficava na minha cabeça assim, putz, eu tenho aquilo ali bloqueado. Então, pra mim, causava um efeito meio que inverso. Eu ficava o tempo, nossa, mas aquilo tá bloqueado, aquilo tá bloqueado, aquilo tá bloqueado. E aí, cara, se eu tava com vontade de ver aquilo, eu só desbloqueava e acabou. Então, meio que pra mim não deu muito certo. Mas é por isso que eu acho que a gente também tem que examinar o nosso coração e entender o que que é bom pra cada um. Eu acho que é sim uma medida válida, uma medida interessante. Existem até aplicativos, né, que impedem você de, acho que o caso do monge aí, eu não sei se foi isso, né, mas que até existem aplicativos que impedem a gente acessar determinadas coisas. Acho que é algo válido e é interessante. Mas o primeiro ponto é esse, é a gente entender que a gente também tem que moldar o nosso coração. Não adianta a gente fazer a festa, meu, sei lá, virar um ermitão, né, não tem nada e sendo que o nosso coração não muda. E o segundo ponto é também entender que existe a forma correta, né, da gente usar as redes sociais, que é o que a gente estava falando aqui. Às vezes a rede social é uma ótima forma da gente poder disseminar a palavra de Deus. Às vezes a gente vai conseguir chegar, a gente vai conseguir fazer a palavra chegar, sei lá, no outro lado do mundo justamente por causa da internet. Né? Então, assim, a gente também tem que ter discernimento para entender que a gente pode usar a rede social de uma forma positiva. Só que também eu acho que a gente tem que ter muita atenção, porque eu acho que é uma linha meio tênue. Às vezes a gente pode estar achando que está usando de uma forma boa, mas aquilo pode ser uma forma ruim. Eu vou dar um exemplo meu que vai ser. Vou jogar uma polêmica aqui, hein, Marcão. Agora Manda bala. o negócio vai ficar louco agora. Memes. Memes é uma coisa hoje que é meio polêmico, porque assim, algumas pessoas acham que o meme ele pode ser uma coisa, brincadeira, tal, não sei o quê, mas a gente não pode esquecer que é um mandamento também não usar o nome de Deus em vão, né? Então, sei lá, uma coisa que me incomoda bastante, vou falar uma coisa que eu vejo que eu já vi no Rios algumas vezes. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Às vezes tem alguma zoeirinha ali, alguma zoeira mais pesada, tal, aí rola a zoeira e do nada aparece Jesus Cristo, assim. Já viram isso? Eu sou um cara que eu não curto muito isso. Eu não acho esse tipo de brincadeira legal, entendeu? Então eu acho que a gente também tem que ter muita esse tipo de visão. Eu não tô julgando quem acha isso interessante. Eu digo que eu, Vinícius, eu não acho isso uma coisa bacana. Então a gente também tem que entender o que que é zoeira, o que que não é, né? Porque às vezes a gente tá nessa linha tênue, tá? Então a gente também sempre tem que buscar o discernimento de buscar isso da forma correta. Eu já tive momentos de eu pensar em postar um story e eu pensei, cara, o que será? Ainda mais eu que eu sou recém. Não dá pra falar que eu sou recém-convertido mais, né? Mas eu tô há menos de um ano convertido. E tem muitas pessoas de fora da igreja, muitos. Acho que eu vou chamar de ímpios que me acompanham e tal. E eu vou ficar pensando assim, cara, o que que uma pessoa que tá me vendo agora na igreja, né? Sendo embaixador de Cristo, vai pensar vendo que eu tô postando esse tipo de conteúdo? O que que essa pessoa vai pensar? Então acho que a gente também tem que ter muito essa consciência. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, práticas, como é que a gente pode fazer para ter uma vida nas redes sociais mais saudável? A solução é cortar tudo, ser radical? O que vocês pensam sobre? O que você falou sobre ser ermitão é interessante, porque uma experiência semana passada, na Secretaria de Comunicação, a líder das redes sociais falou assim, ó, tô com muito trabalho para fazer, não tô conseguindo cumprir a demanda, o Instagram e o WhatsApp estão tirando muito meu tempo, então eu vou excluir. E aí, para resolver coisas da secretaria, tipo posts para lançar, artes para fazer, ela mandava SMS. Ela falou, mano, não consigo responder SMS, desculpa. Eu me sinto em 2010. Só que complicou a comunicação. Então, para você cada vez ser mais aceito nesse mundo, você precisa estar envolvido nessas coisas. Mas também tem a questão tanto da sua liberdade para posts. Pastor Vinícius, a gente divulgou um Reels essa semana. Inclusive, se você gosta do nosso conteúdo, se você acha legal os conteúdos da Mocidade Pinheiros, siga o nosso Instagram, @Mocidade Pinheiros, conteúdos de qualidade, sempre postando rumos aos 5.000 inscritos. Então, estejam lá, participem, comentem, divulguem e ajudem a gente a compartilhar a palavra de Deus. E o que o pastor Vinícius falou é, você tem a liberdade para postar o que você quiser. Só que o que você faz com essa liberdade é o que conta. Então ele traz dois exemplos, Judá e José. Que ele fala que Judá, com a sua liberdade, um cara crente, livre, rico, ele sai com seus amigos, ele vai curtir, ele vai dormir com uma prostituta que era sua nora. Então, é um problema. Enquanto você tem José, que era escravo, cativo, longe dos pais, dos irmãos, da toda a família, que ele se negou a dormir com a esposa do seu chefe porque ele amava Deus acima de todas as coisas. Então, o que é que tem feito você tropeçar? E até uma frase do livro do Marcos é, se o teu Instagram tem te feito tropeçar, lança fora, deleta. Porque o que é mais importante? Você ser aceito na sociedade e ser cada vez mais incluído nas redes sociais? Ou você adorar a Deus acima de todas as coisas? Parafraseando aquela parte de Jesus, né? Se Uhum. tua mão te faz. Uhum. Ó, tô afiado. Tá hein? bíblico, cara, hein? Tô afiado. Gente, só antes de você falar rapidinho, Aham. tá?
Meu, como o papo tá muito bom, passa muito rápido o tempo, né? Então a gente precisa dar uma resumida aí, beleza? A gente já tá se encaminhando pros minutos finais, mas vai lá. Vou aproveitar que o Nick trouxe exemplos bíblicos aqui, vou trazer mais um também que eu cito aqui no livro, né? Vai lá. Uma das formas da gente não cair em pecado com as redes sociais é não ficando de bobeira nela, né? Aqui eu trago o exemplo de Davi, por exemplo. Ele deveria ir para a batalha, mas no lugar disso ele fica na casa dele. E aí ele vai para a sacada, fica lá sem nada na cabeça, vagando seus olhos e de repente ele vê Batseba. O resultado disso é, Davi não desvia o olhar, continua olhando para Batseba, isso gera um desejo no seu coração e acaba em um adultério. A mesma coisa acontece na internet. Se você passa o dia inteiro vagando na internet, sem propósito, sem conteúdo, só consumindo, só olhando, quando vê alguma coisa estranha, errada, não desvia o seu olhar, vai consumindo um pouquinho mais, vai clicando um pouquinho mais, seu coração vai cair nisso aí. Dessa cilada nós conhecemos muito bem e sabemos que o inimigo prepara de uma forma muito estratégica as coisas. Então, não perca tempo vagando na internet. Faça o que precisa ser feito, poste o que precisa ser postado, consuma aqueles minutos de distração, mas que ainda assim, aquilo que você consome, que seja algo realmente relevante, e mesmo que seja cômico, engraçado, mas que seja muito bem escolhido e, e glorifique a Deus até no seu tempo de lazer. A Bíblia nos orienta a fazer tudo para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você use sua rede social, quer você descanse, durma, tudo tem que ser para a glória de Deus, porque o uso das suas redes sociais não seria, né? Então faça tudo de uma forma que glorifique o Senhor e, e esse é o grande recado do livro, né? Se você precisar de momentos em que você vai se afastar, em um momento de desintoxicação digital, tudo bem, faça isso, se fortaleça espiritualmente e retorne para o uso das redes, né? Mas que a sua vida glorifique ao Senhor onde você estiver, no mundo real ou no mundo digital. Amém. Amém. Maravilha. Bom, vou passar pra você, Titão, mas aí pra gente já encaminhar para as considerações finais, tá bom, cara? Fala aí. Pô, já vai de recadinhos também. Ou Já mais pra faz, frente? já faz o Merchan no Impacto. Pô, já tô aqui. Impacto. Beleza. Mas é isso aí, gente. É importante a gente saber ter momentos, né? A gente não ir só. É igual se você estivesse num restaurante e o cara fosse colocando um prato, depois você fosse comendo tudo. Não, vamos escolher o que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho, né? Não vou ficar vendo 30 vídeos no YouTube sem pensar. Vamos ver o que é que eu tenho de prioridade. Se eu vou estudar, deixa eu botar o celular lá longe. É, E. É porque acho que, Falar eu longe acho que eu só piorei, um né? recado, Piorou brincadeira. bastante. Acho que eu só piorei. Mais pra cá? Sim? Aí, boa. E foi legal que o Marcos falou sobre o lazer, porque esse mês, agora na mocidade, a gente vai estar estudando ao longo dos sábados a nossa fé no lazer. Então, nesse tempo que a gente tem, que a gente não tá que a gente não tá ocupado, o que que a gente faz? O que que o crente tem que fazer, né? E temos sábado aí já, programação, 6 da tarde aqui em Pinheiro, São Paulo, então venha. E a gente tem, nesse mês também, a nossa conferência Impacto Cancelados, que vai tratar exatamente Aí, disso tudo que a gente falou hoje, com mais profundidade, com mais visões diferentes de pastores de todo o Brasil, de muita coisa legal que vai se falar. O tema é cancelados, pegando também a linha do cancelamento, muito acontece hoje, né? Mas vai abordar todas essas questões do cristão e essa era digital. Então, se você não se inscreveu, não perca essa oportunidade. Se inscreva, acha lá pelo Instagram e é isso aí. Boa, maravilha. Nicolas, algum recado final aí, cara? Vai lá. Agora, não é à toa que a gente está falando sobre a vida e a santidade no lazer. E o primeiro assunto que a gente tratou nesse mês foi lutando contra principados, potestades e celulares. Que é algo que tem cada vez mais surgido e sido cada vez mais influente na nossa vida. E também sobre impacto. O tema é cancelados, reformando a era digital. Então, para a gente ter uma geração que impacte o mundo dentro do pacto da graça de Deus. Então, vai ser um momento muito legal, é importante para a gente poder crescer espiritualmente, entender bastante sobre isso. Diversas palestras, a gente vai tratar sobre saúde mental, internet e diversos outros assuntos que são extremamente relevantes. E falando em relevância, é basicamente a série do livro.
né? A gente está falando sobre um tema que é extremamente relevante, como o Vini falou, não só na nossa geração, mas em todas as gerações. Até a sua avó já tá lá com o WhatsApp falando, não, eu vou compartilhar aqui o vídeo do gatinho andando na rua, porque meu neto vai gostar. Então, que a gente possa cada vez mais ter esse entendimento sobre a fé, sobre a era digital e também sobre esse livro que acabou de ser lançado, lançou no dia 2 de abril. E tem cupom de desconto, Marcos, na Editora Zion? Tem. Olha só, qual que é? Marcos Melo 10. 10% de desconto. Então já garanta. Olha aí. Marcos Melo 10. A gente tá falando sobre a influência da internet, mas ele tá fazendo a relevância lá, entendeu? Beleza. Marcão, VaptVupt aí, pra gente encerrar, que a gente já tá com o tempo só- instalando. Vai lá. Só agradecer esse tempo que tivemos juntos aqui e dizer para que vocês continuem buscando consumir coisas que edifiquem a sua vida. Paulo nos instrui, né, a que tudo que seja bom, agradável, de boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento e não faça o contrário. Não coloque lixo na sua mente, mas busque aquilo que é verdadeiro, aquilo que vem do alto. Deus te abençoe. Amém. E galera, também não se esqueçam que esse nosso novo conteúdo aqui da Mocidade vai estar disponível sempre todas as terças-feiras, às 9h30 da noite, ok? Então vai ser lançado na IPPTV toda vez esse conteúdo aqui. Acompanhe a gente lá, deem essa força, tá bom? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, que Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a todos. E agora acompanhe a gente aí sempre no MP3, trazendo novos conteúdos, coisas novas aí, novos convidados. Também você novamente reforçando que quiser participar com a gente, faz parte da Mocidade, só entrar em contato comigo, com a Thalita Guimarães. Manda sua mensagem aí e ajuda a gente, apoiem, tá bom, galera? Tamo junto e Deus abençoe vocês.